E aí, pessoal, tudo tranquilo? 100%. Professor Plínio Monstro, língua portuguesa, para a gente bagaçar, para a gente falar hoje, pessoal, de dar, na verdade, não é nem falar, é dar continuidade a algo que já fizemos. No nosso canal nós temos 3 vídeos dessa banca aqui. Hoje nós vamos trabalhar monstros mais uma vez, a banca IDCAP. Muitas pessoas nos solicitaram, né, professor, faça aí, não é mais um aulão da banca IDCAP. Essa banca, pessoal, tem feito muitos concursos, né? Inclusive na data de hoje, né, saiu aí o concurso do Espírito Santo, né, para Polícia Penal, e a banca vai ser IDCAP, certo? Antes da gente começar, gostaria de convidá-los para se inscrever no canal do Plínio Monstro. Vai lá no Insta, bota lá Plínio Monstro, clica no sininho, ativa as notificações para receber tudo de bom de português para você passar no concurso, beleza? Também curte, comenta e compartilha. Não esqueçam disso. Ajuda aqui o Monstrão, ajuda o nosso canal a crescermos e você também automaticamente está sendo ajudado com material de qualidade e conteúdo, não é, com quem entende do assunto. Beleza? Sem muita enrolação, sem muita delonga, vamos lá. Vamos revisar, fazer um revisaço mais uma vez, parte 2, né? Já temos lá um aulão, né, IDCAP, tem o revisaço IDCAP e tem agora, não é, a parte 2 do revisaço. Beleza, monstros? Vamos para cima, vamos nessa. A primeira questão, não é, também são questões recentes, a gente sempre trabalha com questões atuais, né, para facilitar a vida de vocês. A primeira questão é uma questão, monstros, de plural do substantivo composto, ok? A questão diz assim, ó, o plural dos elementos compostos, mesmo com o novo acordo ortográfico, ainda oferece dúvidas, realmente, né? Quando a gente fala de plural de substantivo composto, geralmente, né, traz muita dúvida. Aí a questão continua dizendo: as dificuldades são de ordem ortográfica e de ordem gramatical. Em relação à de ordem ortográfica, ao uso do hífen, todas as palavras abaixo estão corretas. Em relação à de ordem gramatical plural, está incorreta. Então, galera, o que é que ele quer nessa questão? Ele quer uma alternativa incorreta em relação ao plural do substantivo composto. E aí nós vamos entrar com dica, né? Aqui tem que ser dicão para você que vai fazer questões da banca de cap. Tem que ser dica, né, pessoal? Beleza? Como é que a gente vai trabalhar isso aí, turma? É o seguinte. Vejam só como é que funciona plural do substantivo composto. Se aparecerem palavras, ok? Variáveis. O que são palavras variáveis, turma? São palavras que são flexionadas. Vou colocar aqui, até aqui, fazer uma tabelinha. Então, se aparecer substantivo, todos os substantivos devem ser flexionados. Se aparecer adjetivo, a mesma coisa. Se aparecer um numeral, do mesmo jeito. Se aparecer um pronome, também. Então, essas são as palavras variáveis. Então, se aparecer substantivo mais substantivo, os dois vão para o plural. Se aparecer um substantivo mais um adjetivo, os dois para o plural. Um adjetivo e um substantivo, os dois. Numeral e substantivo, substantivo e numeral, os dois. Pronome e substantivo, substantivo e pronome, os dois. Ficou claro isso aí, galera? Então, o segredo de você marcar uma questão de plural do substantivo composto corretamente é observar a classe gramatical, ok? Agora, quando é que não varia? Palavras invariáveis, certo? Quais são as palavras invariáveis? Eu vou colocar aqui, são invariáveis, são que não flexionam, ok? Mas o verbo, ele é variável, porém ele não tem gênero, né, pessoal? Então, o verbo não varia, ok? Interjeição também não flexiona, ok? Prefixo não varia também. E advérbio. Essas são as 4 classes de palavras que não vão flexionar. E aqui estão as outras 4 que vão variar. Acabou-se. Simples assim. Vamos à primeira. Ele quer saber qual é a incorreta. Decretos-lei. Primeira coisa, decreto é o que, pessoal? Substantivo. Ó, tá aqui, ó.
Leis é o quê? Também substantivo. Então, se tem dois substantivos, o correto era para ser como decretos, leis. Já foi. Essa é a incorreta, monstros. Tá fácil demais isso aí. Tudo tranquilo? Agora, vamos ver a letra B. Vice-reis. Aí a gente tem que lembrar. Vice, galera, é o quê? Vice é um prefixo. Ok? Prefixo varia, professor monstro. Tá aqui, ó. Prefixo na classe das palavras invariáveis. Então, não flexiona. Rei. Rei é o quê? Substantivo. Então, flexiona. Não é isso? Prefixo mais substantivo. Invariável, variável. Vice-reis. Está correto isso aqui? Correto. Tic-tac. Aqui é um segredinho, monstro. Se aparecerem verbos ou palavras onomatopaicas, o que é onomatopoeica? Onomatopeia. Tic-tac, né? Reco-reco. Então, esses nomes aí, toda vez, o normal é só o último flexionar. Mas também os dois podem variar. Quando aparecerem verbos, os dois podem ir plural ou só o último ir para o plural. Mas os dois também podem. Então, pode ser tic-tacs ou tic-tacs. Tanto faz. Ok? Então, você tem dois verbos. Beleza? Toda vez que tivermos dois verbos, o normal é só o último flexionar. Então tá correto isso aqui, mas pode os dois também, viu? Furta-cor. Pessoal, furta é o quê? Verbo, não é? E cor é o quê? Substantivo. Estão vendo como é simples fazer uma questão dessa? Verbo não varia, você já sabe. Verbo, prefixo, advérbio e conjunção. Conjunção não e interjeição, certo? Substantivo varia, substantivo, adjetivo, pronome, numeral. Acabou-se. Tá correto também, é. Furta-cores, porta-bandeiras, mesma coisa. Cabra cega. Cabra é o que, pessoal? Cabra é substantivo, ok? E cega é adjetivo. Olha, são duas palavras variáveis? As duas vão para o plural. Monstros, muito fácil isso aqui. Muito simples. Alternativa incorreta, letra A. Estão gostando do vídeo? Estão gostando do conteúdo? Monstros, deixa aí nos comentários. Professor, a gente tá gostando, né? Olha, outra coisa, pessoal, compartilhe também para ajudar a gente aí. Vai lá, olha, não custa nada. Dá uma curtidinha, comente, compartilhe. Isso ajuda o nosso canal a crescer. E nós, não é, em contrapartida, se você ajuda, você vai ser abençoado também, Deus vai ajudar e eu vou ajudar vocês, né? Nós nos ajudamos e todos seremos felizes. Então, compartilha e segue a gente lá no Insta e se inscreva no nosso canal. Vamos para mais uma questão? Questão IDCAP, viu? Questão topada aí. É uma banca tranquila, monstros, né? Tem nada de extraordinário. Ah, é muito difícil. Não, é uma banca tranquila. Olha o que diz essa questão. Em relação ao novo acordo ortográfico, julgue as afirmativas a seguir. Item 1. Os ditongos abertos, ei e oi, perderam acento agudo quando cai na penúltima sílaba, como nos exemplos joia, hebreia e herói. Monstros, muito cuidado, muita atenção, porque IDCAP, de vez em quando, gosta de cobrar, certo? Com uns conceitozinhos, viu? Então fique ligado aí. Aí vamos lá. Realmente, paroxítonas com ditongo EI, certo? IOI não é terminado, é paroxítona com ditongo EI e IOI. Perderam realmente o acento, ok? Beleza, quando são paroxítona, penúltima sílaba, paroxítona. Ok? Joia, ai, como é que separa? Joia, aqui, ai. Perdeu o acento. Hebreia, ai. Hebreia, paroxítona com EI, ai. Perdeu o acento. Agora, presta atenção. Herói, herói, monstro, herói, ó, isso aqui é oxítona, não é paroxítona. E todas as oxítonas, não esqueçam das regras de acentuação, todas as oxítonas terminadas em ditongos abertos, eis, oi e eu recebem acento. Quem perdeu acento foi heróico, cuidado, viu? Heróico foi que perdeu acento, herói mantém. Logo, item 1 está falso, ok? Item 1 é falso. Vamos para o item 2. Os acentos circunflexos deveria ser acentos circunflexos, né, pessoal? Eita, banquinha. Os acentos circunflexos dos vocábulos enjoo, voo, provém e caíram. Caíram, caíram. Provém, caíram. Monstros, enjoo.
todas as palavras com vogais dobradas perderam acento. Então, enjoo, abençoo, vou, não tem mais acento. Os verbos crer, levei, na terceira pessoa do plural, eles creem, eles veem, eles leem, dobrada, perdeu acento. Agora, provém mantém o acento, pessoal. Na terceira pessoa do singular, ele provém. Na terceira do plural, eles provêm com circunflexo. Caíram, mantém o acento. Essa questão também está falsa. Certo, monstros? Também a questão está incorreta. Por quê? Porque só caíram acentos aí de palavras com vogais dobradas, ok? Aí vamos agora para o item 3. Ao alfabeto da língua portuguesa, acrescem-se as letras K, W e Y. E ele passa a ter 26 letras. Verdadeiro. Verdadeiro, monstros. Por quê? Porque o nosso alfabeto só tinha 23 letras. Aí você, professor, mas não já K, W, Y já não eram? Não. Elas apareciam, não é? Aí, mas não eram do nosso ortográfico, a ortografia oficial. Não fazia parte do alfabeto. Hoje elas fazem, né? Inclusive, normalmente elas são usadas para unidades de medidas, como quilômetro, né? Quilograma, watts, né? Ou watts, né? Alguns chamam. Questão está correta, beleza? Correta. Item 4. Não se usa acento gráfico em palavras paroxítonas para diferenciá-las de outras palavras, né? Delas homógrafas, como a palavra para, verbo e preposição. Certíssima informação, pessoal. Ai, correta informação aí. Não é? Palavras homógrafas que perderam acento, como para, como pera, como polo, certo? Que mais? Polo, pela, pelo, não é? Todas essas palavras aí perderam acento. Não tem mais acento. Não é pera, você tem o substantivo, a fruta, pera, não tem mais acento, certo? A preposição pera é uma preposição arcaica, praticamente não se usa mais, né? Essa preposição nunca teve acento, mas pera tinha fruta. Polo tinha polo norte, polo sul, tinha acento, não tem mais. Pelo tinha o substantivo com circunflexo, tinha o verbo pelar com acento agudo, então não tem mais acento. Itens corretos, não é? 3 e 4. Alternativa correta, letra C. Se ligaram aí, monstros? Tá tudo tranquilo? Até o momento, 100%. Tá dando aí para tirar as dúvidas? Show de bola. Top de linha. Vocês estão percebendo que a banca de cap não é uma banca, né, aquela extraordinária de difícil. Não, monstro. Dá para responder com tranquilidade. Muito bem. Vamos à próxima. Próxima questão. O que é que diz? Vamos lá. Próxima questão, 2022, né? Diz o seguinte: o trecho. Falamos por falar, porque todo mundo fala e que é assim mesmo, mas nos surpreendemos quando as coisas começam a acontecer. Está de acordo com as normas ortográficas, assim como a alternativa. Então ele quer saber o porquê. Monstros, ó, existem 4 tipos de porquê, não é isso? Falamos por falar porque toda vez que o porquê for junto, sem acento, ok, monstros? Ó, eu vou até colocar aqui, porque junto, sem acento, é aquele que equivale a pois. Não é, é o que você pode usar, é aquele que é conjunção causal ou explicativa. Ok? Aqui falamos por falar, pois todo mundo fala e que é assim mesmo. Ok? Então esse porquê aí é o porquê junto, sem acento, porque é uma conjunção explicativa, não é o causal. Ok? Agora, quando é que se usa o porquê junto com acento, galera? Quando é junto com acento? Quando for fim de frase. Ok? Ou fim de oração. Beleza? Quando é que vai ser porquê separado, sem acento? Quando você substituir por qual motivo, certo? Ou quando você puder substituir pelo qual, certo? Pela qual e seus plurais. Tudo certo? E quando é que é porque separado. Opa, desculpe, fiz uma confusão. Vamos lá.
Por que separado com acento? É fim de frase, viu? Desculpem. Perdão, vamos corrigir aqui. Ó. E quando é que vai ser porque junto com acento, vamos corrigir, desculpe, viu, pessoal? É quando for substantivo, o porquê. Então, quando for o porquê, é porque junto, aquele porquê, um porquê é porque junto com acento. Quando for fim de frase, é porque separado, sem acento. Desculpa aí, corrigimos já. Beleza, vamos para as alternativas. Será que ele não vai à festa? Hum, Será que ele não vai à festa porque não gostou da roupa que comprou? Galera, tomem muito cuidado, certo? Muitos professores por aí dizem o seguinte, se for pergunta, é porque separado sem acento. Só que muitas vezes, monstro, não é assim que funciona. Olha, será que ele não vai à festa pois não gostou da roupa que comprou? Aqui é o motivo, aqui é a causa. Ele está perguntando, mas ele está dizendo aí que acha que é o motivo. Se é o motivo, se é a causa, é porque, certo? Separado, porque. Separado não. Porque junto com acento. Se é porque junto com acento, monstro, está correta aí a questão. Ok? Alternativa correta, letra, letra A. Beleza? Então até aqui é letra A, alternativa correta. Letra B. Qual o porquê de toda essa revolta? Ai, se é o porquê, ai, é esse aqui, monstros. Ai. É o porquê junto com acento. Não é o porquê. Ai. Então tem que juntar. Tá errado isso aqui. Ai. Letra C. Precisaremos compreender por que você não irá à festa. Precisaremos compreender por qual motivo, por qual razão você não irá à festa. Porque separado sem acento. Tá claro aí? E letra D, os locais por que visitei são apropriados para a festa. Ou seja, os locais, pelos quais se ligou? É pelos quais visitei são apropriados. Então, que porquê é esse? Porque separado, sem acento. Desculpe a confusão ali, certo? Apenas nos atrapalhamos, mas tá aí, Alternativa correta, letra A. Letra B é porque junto com acento. Letra C é o porquê separado sem acento. E letra D também é o porquê separado sem acento. Beleza? Tudo certo? Estão gostando aí do conteúdo, das questõezinhas da IDCAP? Vamos para cima, vamos bagaçar. Vamos nessa. Próxima questão. A próxima questão, galera, é uma questão, certo, que vai tratar de vários assuntos aí. Vou até ampliar um pouco mais aqui para gente. Acerca dos termos destacados no texto, todas as alternativas estão corretas, exceto... Oi, cuidado, ele está dizendo que todas estão certas, monstros. Só algumas que estão erradas. Então ele quer a errada. Todas estão certas, só uma que está errada, certo? Então vamos para cima. Primeiro, ele diz aí, as palavras agricultor e morango, letra A, são substantivos. Vamos procurar, sem precisar ler o texto todo, morangos, tá aqui, não é? E qual é a outra? Agricultor, tá aqui, Na feira, uma senhora vê um agricultor. Pessoal, é substantivo? Sim, substantivo aí, não é? É o nome de algo, substantivo é nome de alguma coisa, né? O nome de um ser. E os seus morangos também, substantivo. Então, letra A, tá ok. Beleza? Letra A, 100%. Não é essa porque ele quer uma, né? Ele quer uma alternativa aí que seja incorreta. Beleza? Letra A tá fora. Letra B. Os vocábulos que e que desempenham no texto a mesma função morfológica. Turma, normalmente o que ou é pronome relativo ou é conjunção integrante. Não é? Quando é que o que é relativo? Quando você puder substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Ok? Então ele vai ser pronome relativo quando você puder substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Beleza? Muito bem. Quando é que o que vai ser conjunção integrante? Quando você puder substituir por isso. Beleza, galera? Então vamos procurar aí. Cadê? Tá aqui o primeiro que.
e o segundo o quê? Tudo bem? Seus morangos são maravilhosos. Bonito mesmo. Bonitos mesmo. O que é que põe neles? Primeira coisa, pessoal, ó, esse O aqui é um artigo e ele é expletivo quando ele aparece numa frase interrogativa. Então vamos tirá-lo. Que é que você põe neles? Esse que, pessoal, esse primeiro que é um pronome interrogativo, ok? Porque ele serve para fazer perguntas diretas. E esse é que, a estrutura é que, ai, isso aqui é uma partícula de realce ou expletiva, ou seja, só veio para enfeitar, para enfatizar. Tire essa expressão. O que você põe neles? Funcionou. A questão diz, os que desempenham mesma função morfológica, essa é a resposta, turma. Porque eles desempenham funções diferentes. Um é pronome interrogativo, outro é partícula de realce ou expletiva, já foi. Letra C. As expressões de cavalo, certo? De vaca podem ser classificadas como adjuntos adnominais. Galera, o que é um adjunto adnominal? Vejam, adjunto adnominal é um termo, monstros, ok? Que serve para determinar, caracterizar quem? O substantivo. Beleza? Então, o adjunto adnominal sempre vai se referir a um substantivo. Tudo certo? E de cavalo e de vaca, essa questão está dizendo que é adjunto. Vamos procurar lá no texto. Cadê? Agricultor, morango deve ficar estranho, tal. A senhora responde agricultor, caso é esterco de cavalo, tá aqui, é, de cavalo, e esterco de vaca. Os dois se referem a quem é? A um substantivo. E para ser adjunto adnominal tem que estar em plana. Né? Aqui no nosso canal nós temos uma aula aí para diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal. Beleza? Então, depois que você assistir a essa aula, vai e assiste a próxima, certo? E complemento e adjunto. Vai lá no nosso canal, ó, aproveita, se inscreva lá, é de graça, 0800, você não vai pagar nada. E dá aquele like, comenta, compartilha, coloque aí nos comentários, professor, aula show, viu? Traga mais questões e a gente está aqui para atender vocês. Monstros de cavalo, certo? É um adjunto adnominal, sim. Por quê? É o esterco dele. Lembre-se, o adjunto adnominal normalmente dá a ideia de posse. O esterco é dele, o esterco é da vaca. Então isso dá a ideia de posse. Se é posse, é adjunto adnominal. Correto aí. A letra C tá fora. Letra D. O artigo definido os desempenha a função sintática no texto de adjunto adnominal. Pessoal, se o o for artigo, sempre é adjunto adnominal. Ok? Vamos ver lá onde é que está esse os. Aqui, ó. Os morangos. Lembre, para ser adjunto adnominal tem que estar em plana. O que é plana? P de pronome, L de locução adjetiva, A de artigo, N numeral e A de adjetivo. Então tem que estar em plana. Se esses nomes se ligarem ao substantivo, adjunto adnominal, o artigo está em plana e se liga a morangos. Então isso aqui também é adjunto adnominal. Show de bola? Letra D está fora também. E letra E, a expressão prefiro colocar constitui uma locução verbal. Monstros, locução verbal é um conjunto de verbos, dois ou mais verbos, que equivale a um. Prefiro, e aqui a locução verbal, junto, é um verbo no infinitivo, que pode estar no gerúndio e também no particípio. Prefiro colocar locução verbal também. Alternativa incorreta, letra C. Bagaçamos com sucesso. Show de bola? Vamos para mais uma questão. Nos fragmentos do conto Olhos d'Água, há a presença de dois neologismos, boneca mãe e lamento pranto, que se destacam em função do nível de expressividade de cada um deles no contexto em que estão inseridos, ok? Agora vem o que nos interessa. O processo de formação de palavras usado para a construção dos referidos neologismos é... Quais são os neologismos aqui? Boneca mãe e lamento pranto. Ok, monstros? Então, esses dois termos aí, ele quer que você classifique em relação à sua estrutura, não é, mórfica. Vamos lá. Primeira coisa, olha só. Para ser derivação, galera,
Vou lhe dar dica. Existe aqui alguma que tem derivação? Sim. A letra A e a letra C e D também, é. Quando é derivação, só pode ter um radical. O que é radical? Derivação só possui um radical. Beleza? Quando for composição, nós teremos dois ou mais radicais. Tudo certo? Então, a primeira coisa, boneca mãe tem quantos radicais? Um ou dois? Ou três? Dois. Boneca e mãe. Se tem dois radicais, isso aqui vai ser o que, galera? Isso aqui é uma composição, certo? Então eu já elimino a letra A, eu já elimino a letra C e a letra E. Olha que negócio fácil só sabendo disso. Vocês estão entendendo? Ok, então é composição. E a composição pode ser justaposição, não é isso? Ou pode ser aglutinação. Tudo certo, galera? Justaposição ou aglutinação. Justaposição não perde som. Ok? Não perde som. Você junta dois ou mais radicais e não perde som. Na aglutinação, a perda de som. Ok? Então, por exemplo, quando você fala fidalgo, fidalgo é uma composição, é filho de algo. Perdeu o som? Aglutinação. Lobisomem, lobo mais som. Perdeu o som? Sim. Então, aglutinação. Agora, guarda-chuva, girassol, pé de moleque, não perde som. Justa posição. Boneca mãe, perdeu o som? Não. Então, justa posição. Lamento pranto, perdeu o som? Não. Tem dois radicais, não perde som, justa posição. Ou seja, alternativa correta, letra D de detonamos. Se ligou como é simples, pessoal? Ok? Nós temos aula também, se você está com dúvida de derivação, prefixal, sufixal, parassintética, nós temos aula lá desse assunto aí que cai em muitos concursos, beleza? Vamos para cima. Estão gostando? Se inscreva lá no nosso canal, deixa aí o seu comentário, curta e compartilhe, beleza? Clique lá no sininho para receber as notificações, monstros. Vamos para mais uma questão. A próxima questão diz o seguinte: o verbo haver apresenta uso variado na língua portuguesa. Isso é um fato. Podendo ser empregado como pessoal ou impessoal. Pessoal, monstros, pessoal é quando ele flexiona. Impessoal é quando ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Normalmente quando for no sentido de existir ou no sentido de tempo transcorrido, tempo passado, ok? Dependendo de seu significado no contexto. Vamos agora ao que nos interessa. Considere as diferentes funções do verbo haver e assinale a alternativa correta, beleza? Letra A. O verbo haver, no sentido de ter ou possuir, é sempre impessoal? Errado, monstros. O verbo ter, o verbo haver, no sentido de ter ou possuir, ele flexiona. Eu tinha muitos alunos. Eles tinham muitos alunos. Olha, flexionou. Ok? No sentido de existir ou de tempo transcorrido, é que ele é impessoal. Então a questão está incorreta. Letra B. Quando usado como impessoal, o verbo haver permanece no singular. Sim, perfeito, permanece no singular. Ok? Mesmo que indique pluralidade, como no caso, havia muitas pessoas na casa. Monstros, bagaçou, é certíssimo. Haver aqui está no sentido de existir, ó, só que se a gente joga para existir, tinha que ser existiam muitas pessoas. Veja, tá no sentido de existir. Ele não vai no plural, mesmo a expressão seguinte estando no plural. Não vai para o plural. Ele é impessoal. Ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Essa é a resposta. Letra C. Como o verbo pronominal, haver-se, refere-se apenas ao ato de julgar ou considerar algo, como em ele se ouve como um sábio. Pessoal, quando ele for pronominal, quando o verbo haver é pronominal, ele realmente está no sentido de comportar-se.
certo? Tá no sentido de comportar-se. Aqui tá no sentido de julgar, a questão tá dizendo, ó, ou considerar algo. Aqui é comportar-se. Ó. Ele se comportou como um sábio, não é julgou como sábio, certo? Então, nesse caso aí, a questão está dizendo que se refere apenas ao ato de julgar. Não, ele se refere a comportar-se também. Então, tá errada aqui a letra C. Letra D, quando empregado como auxiliar, não é? Ele vem numa locução verbal, equivale a existir. Não, nem sempre. Nem sempre, pessoal. Ok, ele pode ser usado também no sentido de ter, sendo usado de forma a construções verbais como houve de estudar para a prova. Realmente está correto, mas aqui não está no sentido de existir. Existiu estudar a prova, não faz sentido, pessoal. Aqui é teve de estudar para a prova, está no sentido de ter. Logo, a questão D também está incorreta. Letra B é a correta. Show de bola, tranquilidade. Mais uma questãozinha para vocês. Sandra carregava um sismômetro e registrou 4 anos de tremores nas profundezas de Marte. Galera, vejam só. O verbo destacado, carregava, encontros e conjugado em tempo. Olha, questão de cap, eles gostam disso aqui de tempo e modo verbais. Galera, a dica é o seguinte, se terminou em vá, só pode ser uma coisa. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Letra D de detonamos. Letra D de 10. Certo? Tá claro aí para vocês, monstro? Tem dica aí, ó. Toda vez que for pretérito imperfeito, ok? Se o verbo for da primeira conjugação, quando é primeira conjugação, pessoal, termina em AR. Aqui é carregar. Então ele tem sempre essa desinência, vá. Se ele for de segunda ou terceira conjugação, sempre vai terminar com isso aqui, ó. Ia. Correr, corria, bater, batia, sorrir, sorria. Não tem errado. Agora, se existem 4 verbos que da segunda ou terceira conjugação que não vão terminar em ia. É o verbo ser, ter, por e vir. Esses 3 últimos vai ser tinha com NH. E ser vai ser era. Beleza? Para ser imperfeito do subjuntivo, galera, sempre termina com isso aqui, SSE. Certo? Conhecesse, fizesse, buscasse. Pretérito imperfeito subjuntivo é o passado, monstro. É aquilo que você fez ontem. E futuro do pretérito, do subjuntivo, nem tem. Nem existe esse. Existe futuro do pretérito do indicativo. Certo? Mas do subjuntivo não existe. Ok, questão fácil, questão mole. Detonamos, como sempre, junto aí com vocês. Beleza? Mais uma questãozinha. Identifique a alternativa em que o pronome pessoal oblíquo tônico não foi substituído pelo átono correspondente, de acordo com a norma padrão. Galera, como é que funciona isso aqui? Ele quer saber se o pronome destacado foi usado adequadamente. Só uma dica. O, a, os ou as, esses pronomes oblíquos átonos sempre são objetos diretos. Li ou lis, sempre objeto indireto, turma. Sempre, a vida inteira. Então vamos para a letra A. O dinheiro foi entregue a ela mesma. Olha, entregue aí. O dinheiro foi lhe entregue. Tá certo isso aqui? Porque quem entrega, não é assim? Quem entrega, entrega. Opa, volta. Quem entrega, pessoal, entrega algo a alguém. Então ele quer saber se está correto isso aí. Foi-lhe entregue, tá ok ou não? O dinheiro foi entregue a ela mesma. O dinheiro foi-lhe entregue. Não, era para ser o dinheiro foi entregue a ela mesmo, né? Ele quer a correta. Não, opa, não foi substituído, pessoal. Vai. Não foi. Tá correto, por quê? Como é que você vai saber se é ali? Vou lhe dar uma dica aí. Você substitui por isso aqui, a você. Ok? Se você puder substituir por a você, é porque o li foi bem empregado. Plínio Monstro, se fosse só você, aí tá mal empregado. O dinheiro foi entregue a você. Funcionou? Então esse li tá correto. Não é essa aqui, porque ele quer errada. Cuidado, tá? Até professor pode se passar na questão do concurso, se não prestar atenção. Né? Então ele quer aquela que o não foi substituído corretamente. Letra B. Recorreu a ti
Em última instância, recorreu-lhe. Olha, quem recorre, recorre a alguém, não é assim? Só que tem um porém, monstros. Olha, ti é segunda pessoa. E li é terceira pessoa. Então teria que ser recorreu-te. E não a ti. Tá errada essa aqui. Ó. Essa é a resposta. Tranquilidade? Olha o que diz a letra C. A mim restava apenas só esperança. Restava-me. Aqui é. Se é primeira pessoa, tá ok. Tá tranquilo aí. Tá correta. Aí vamos para a letra D. A vós desejo contar um segredo. Desejo-vos. Ai. Segunda do plural. Correto também. Tá fora essa daqui. E letra E. Nós dissemos a ele que poderia vir aqui. Nós lhe dissemos. Olha, pessoal. Ele, ela, terceira pessoa. Aqui, terceira pessoa. Mesma coisa a letra A. Ela, terceira pessoa. Ela. E lhe, terceira pessoa. Incorreta a letra B. Sacaram? Deu para entender aí? Tá tranquilo? Veja, não são questões difíceis. Mesmo nível superior, questão recente, 2025, monstros. Ok? Vamos para mais uma. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que indique em que há uso de pronome indefinido. Turma, o que é pronome indefinido? Pronomes definidos são aqueles que não definem de forma precisa. Eles vão definir de forma vaga, de forma, né, genérica. Nunca troque o certo pelo duvidoso. Certo aqui é substantivo. Não é essa aqui. Essa tá falsa. Aqui é o certo. Então, se tem um determinante, aqui se transformou em substantivo. Letra A, item 1 tá fora. Item 2. Mais cedo, uma certa moça, olha, certa aqui, pessoal, tá indicando, olha, uma certa é uma qualquer. Então tá correto isso aqui. Isso aqui é indefinido. Beleza? 3. Estou certo de que tu perdeste o juízo. Olha, certo aqui é adjetivo. Está qualificando. Eu estou certo. Está qualificando eu. Olha. Então não é indefinido aqui. Está fora. E o item 4, às vezes você tem razão em certa. Mesma coisa do item 2. Olha. Em algumas coisas, olha, está se ligando a um substantivo e está indicando, não é, algo indefinido. Ou seja, nós temos corretos 2 e 4. Tem essa opção? 2 e 4. Letra D de 10. Detonamos com sucesso mais uma vez, monstros. Vocês estão ligados como IDCAP, uma banca que dá para fazer sem muita dificuldade. Beleza, galera massa? Tranquilidade. Vamos ver se a gente tem mais alguma. Não. Acabamos aí, né? Já finalizamos nossa aula show, né? Nosso revisaço, né? Parte 2. Então você, né, que vai fazer concurso aí da Banca IDCAP, cole na gente, monstros. E ainda vou trazer mais, vou trazer a parte 3 ainda, vai vir, viu? Então fique ligado em todas as informações, certo? Em todos os detalhes aqui da nossa aula. Muito obrigado por sua atenção. A única coisa que eu peço a vocês é se inscreva no nosso canal, não é? E siga a gente lá no Insta, lá também tem coisa boa, tem muitas questões. Beleza, pessoal? Vão para cima. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente lá no direct, no Insta. E detonando sempre em português. Obrigado por sua paciência, por sua atenção. Deus continue abençoando e foco em português, foco nos estudos para gabaritarmos qualquer prova aí futura, beleza? Aquele abraço, tamo junto.